Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa videoaula da semana. Pessoal, eu ainda estou devendo uma aula mais curta para vocês, vai aparecer essa semana, e estou também tomando pé da situação para ver a possibilidade de realizarmos ou uma live ou ao menos um encontro para que possamos conversar, tá bom? Vocês virem a minha cara, né? Tá certo que depois que vocês virem a minha cara, talvez vocês peçam para desver, né? Isso é normal acontecer, mas assim, brincadeirinhas à parte, tá? Essa semana ainda estão para aparecer 2 vídeos curtos, tá? De 15 minutos no máximo, um sobre a chegada da família real portuguesa e o período joanino, que foi o tema da nossa videoaula anterior, um videozinho mais curto, de 15 minutos, um resumão, né, vamos dizer assim, com os aspectos mais importantes, e o resumo do vídeo atual, né, que seria o da independência do Brasil e o primeiro reinado, certo? Pois bem, então o tema desta videoaula é a independência do Brasil e o primeiro reinado. Vocês vão poder estudar o conteúdo apresentado nesta videoaula no livro didático de vocês, certo? No livro de história, obviamente, ali entre as páginas 230 e 235, tá certo? Por enquanto, não existe nenhuma tarefa do livro, certo? Tem algumas questões de vestibulares, já que vocês estão no segundo ano que vem, né? Já é ano de luta, né? Ano de competição para vocês. Então eu vou disponibilizar para vocês algumas questões de concurso da SpaceX e vestibulares, para vocês irem se ambientando, né, com o tema, tá? Vou disponibilizar sobre os 2 temas, né, sobre o período joanino e sobre o primeiro reinado, tá certo? Bem, então vamos falar sobre a independência do Brasil, certo? E o primeiro reinado, que foi quando se deu a formação do Estado brasileiro, tá certo? Então vamos passar de página. Eu já descobri que eu não posso falar enquanto estiver fazendo a transição de página, tá? Então agora eu vou ficar quieto e a página vai fazer a transição. Feita a transição, estamos aqui. E antes de mais nada, é necessário nós reconhecermos os fatores da independência do Brasil e do primeiro reinado, tá certo? Então vamos lá. Coisas que vocês já sabem, né? O sistema colonial, né, já vinha em crise. Essa crise ela vinha se arrastando desde o final do século XVIII, certo? Essa crise tinha a ver com a mudança do sistema capitalista mesmo, né? O sistema capitalista ele vinha de um regime comercial, né, em que predominavam monopólios, né, relacionados ao mercantilismo e ao Estado absolutista, e a partir do momento em que se dá a Revolução Industrial ela muda a dinâmica da economia capitalista, e a Inglaterra foi a maior beneficiária desse contexto. Então a Inglaterra ela vinha acumulando riqueza atrás de riqueza de meados do século XVIII para frente, enquanto que os outros países europeus vinham definhando essa nova economia capitalista, não entenderam qual que era a nova dinâmica, né? Qual que era a nova lógica da economia capitalista. E junto com essa falência das economias europeias, se deu a falência do sistema colonial. O sistema colonial entrou em crise. E quais eram as 2 grandes potências coloniais na América? As 2 maiores potências coloniais na América era a Espanha e Portugal, que eram 2 países decadentes no contexto europeu, tanto do ponto de vista de influência política quanto do ponto de vista econômico, certo? Então eram 2 países que estavam se segurando, mas estavam caindo, né? Estavam em declínio, ok? Estavam segurando onde podiam, né? Tanto assim que a economia do Brasil, no início do século XIX, já era maior do que a economia de Portugal. Não foi por acaso que a família real portuguesa e a corte portuguesa vieram para o Brasil, porque aqui estavam as maiores riquezas, ainda que estivesse em crise, certo? Era maior do que Portugal. E a mesma coisa acontece em relação à América Espanhola
em relação, tá? Desculpa a relação duas vezes, mas em relação à sua metrópole, a Espanha, a América Espanhola em relação à Espanha. A América Espanhola era muito maior, não apenas em território, mas em termos econômicos do que a Espanha, certo? Então eram dois países decadentes que tinham um grande patrimônio colonial, mas que não estavam mais conseguindo manter aquilo ali, né? Então o sistema estava em crise, ok? E não por acaso aconteceu a independência. Difusão de ideias iluministas, que vocês já sabem, né? A maior delas, o liberalismo, né? E observando que o século XIX inteiro ele foi marcado por antagonismo entre o conservadorismo e o liberalismo, conservadores e liberais. Via de regra, os conservadores defendiam o quê? Defendiam a monarquia, né? Na Europa principalmente defendiam a monarquia, a preservação da monarquia. Em alguns casos defendiam um absolutismo, né? Ou pelo menos algumas características absolutistas das monarquias europeias, certo? E os liberais se contrapunham a tudo isso, né? Eu falei sobre isso na última aula, né? Os liberais eles defendiam uma espécie de governo participativo, mas não participativo de todo mundo, participativo de só pessoas que tivessem um certo patamar financeiro que eles relacionavam à responsabilidade. Pessoas com patrimônio, pessoas com renda, têm muita coisa a perder e por isso elas merecem ser representadas. Elas pagam impostos, né? E por isso elas merecem ser representadas, né? Isso aí, inclusive, está na lógica da própria independência dos Estados Unidos, né? Lembra aquela frase, né, em inglês? No taxation without participation. Desculpa meu inglês de Paraíba, tá? Mas assim, de uma forma geral, é isso aí, tá? O liberalismo ele tá mais relacionado a uma intenção de participar do governo porque você tem responsabilidade, você paga imposto e isso e aquilo, certo? O liberalismo ele exclui a maior parte da população, né? O liberalismo ele é essencialmente burguês, certo? Mas o liberalismo ele é contraposto ao conservadorismo no século XIX. Tá? Existiram, né, apareceram no século XIX, como vocês já sabem, outras correntes de pensamento político, né? Vão aparecer os trabalhistas, os socialistas, os comunistas, os anarquistas e tudo mais, né? Mas por enquanto, né, já que a gente está falando de Brasil, nós estamos ainda no antagonismo entre conservadores e liberais, certo? Bom, sigamos. O precedente da independência dos Estados Unidos, sim, foi um exemplo, né? Foi o primeiro grande exemplo de um território na América que se torna independente, que mantém essa independência né, até hoje, né? Então foi o primeiro caso, o primeiro exemplo, tá? Teve a Revolução Francesa, né, que aconteceu depois da independência dos Estados Unidos, né, e que forneceu exemplos, inclusive, de radicalismo, né? Digamos assim, que iam além até do que os liberais defendiam, né, que iam um passo a mais, né? Então, por exemplo, a segunda fase da Revolução Francesa, que foi a fase jacobina, né, é uma fase popular, né, é uma fase radical, né? É uma fase, por exemplo, uma das decisões da fase jacobina da Revolução Francesa foi libertar as colônias e acabar com a escravidão, dentro do princípio da igualdade entre todos os homens perante a lei, né? E isso acabou fornecendo, digamos assim, o gás, tá, da independência do Haiti, certo? A independência do Haiti ela foi inspirada, né? O Haiti era uma colônia da França, né? A independência do Haiti foi inspirada nos valores da Revolução Francesa da fase jacobina, certo? E lá, como houve resistência, né, dos senhores, né, que eram majoritariamente brancos ou mulatos, e grandes proprietários de terra, donos de escravos, né? Lá funcionava o latifúndio, né, agroexportador, do mesmo jeito que no Brasil, certo? Então lá houve resistência, a resistência foi esmagada com violência, né? Teve até um sujeito lá que se declarou imperador, né, mas depois ele acabou sendo derrubado, né? Então a independência do Haiti é um fator, e ele é um fator assim de medo, né? Causa medo, causa receio no Brasil, sobretudo entre quem é dono de escravo, especialmente os grandes proprietários de terra, ou seja, os grandes latifundiários, ok?
Também houve o precedente da independência da América Espanhola, né? A independência da América Espanhola, que foi iniciada em 1811 com a independência do Paraguai, né? Mas, né, foi seguida de uma série de outras independências que vão acontecer, muitas delas antes do Brasil, algumas delas paralelas com o Brasil, algumas delas um pouco depois do Brasil, certo? Então, a independência do Brasil foi mais uma que aconteceu naquele contexto, ok? De independência da América Espanhola, a América, se vocês preferirem, América Latina, tá? E aí você tem também a influência econômica da Inglaterra, tanto sobre Portugal quanto sobre a América Portuguesa. Lembrando da última videoaula e do que vocês já conhecem, vocês sabem por que a família real portuguesa veio para o Brasil. Primeiro, porque o Brasil era mais rico. Segundo, porque havia ameaça de independência, né, que já estava se manifestando, por exemplo, na América Espanhola, né, mas que já tinha se manifestado de alguma maneira aqui no Brasil com a Inconfidência Mineira, né, a revolta dos alfaiates, né, na Bahia, a Inconfidência Mineira, né, em Minas, obviamente, né, ainda teve um movimento lá no Rio de Janeiro que falou também, né, independência. Então, assim, a família real portuguesa vem para o Brasil, tá, para tentar segurar as pontas aqui. E também por quê? Porque a Inglaterra, né, ela tinha interesse comercial no Brasil, porque aqui havia um grande mercado consumidor para mercadorias inglesas, mercadorias industrializadas, certo? Então o Brasil era um mercado. Qual era o receio? O receio é que os ingleses, né, pudessem influenciar o Brasil a se tornar independente ou furar o pacto colonial, de alguma forma desobedecer, né? Acaba que o Brasil ficando alinhado à Inglaterra, aos interesses da Inglaterra, acaba se separando de Portugal. Esse era o receio dos portugueses, que não era infundado, né? Afinal de contas, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, a família real portuguesa vem para o Brasil também para proteger os seus interesses, né? E tentar manter uma relação boa com os ingleses para não perder o Brasil, certo? Não por acaso, a família real portuguesa, a corte portuguesa, foi escoltada pela marinha inglesa na travessia de Portugal para o Brasil. Não é coincidência, obviamente. Tá? E o estopim, né, as guerras napoleônicas, né, as guerras napoleônicas obrigam o Dom João VI a escolher um lado. Né? Ele tentou, o quanto ele pôde, ele tentou não escolher um lado, né? Ele queria se manter, né, digamos assim, de boas, né, com a França, com Napoleão, e de boas com a Inglaterra. Aí quando ele viu que não dava mais, ele optou pelo Brasil, né? Ele poderia ter ficado lutando lá em Portugal, né? Ele não era um homem covarde, como se diz, né? Mas ele entendeu que naquele momento era importante a presença dele no Brasil. Eu não acredito, cidadão Bruno, professor de história, não acredito que Dom João VI fosse um homem covarde. Ele era um homem prático, né? Pragmático, né? Como se diz, ok? Então as guerras napoleônicas, como vocês sabem, são estopim, né, de todo esse processo de mudança, até mesmo da independência da América Espanhola, né? Enfim. Então vamos passar. Silêncio. A independência do Brasil foi uma consequência de múltiplos eventos anteriores, né? Então, vocês têm aí os filósofos do Iluminismo reunidos, né? Independência dos Estados Unidos, aí o George Washington, né? As 13 colônias, e Parará, Revolução Francesa, tomada da Bastilha, né? Revolução haitiana, né? Os escravos aí, ó, né? Metendo a espadada, tacapada e matando geral ali, né? Revolta dos negros, escravos contra os brancos, senhores, certo? Independência da América Espanhola, né, os vice-reinados, as capitanias ali se transformando em países, né? Aliás, é bem interessante, o México, muita gente não fala, mas o México também queria ser império, né? Se tornou independente como um império, né? E o território do México chegava até quase a Colômbia ali, fronteira com o Panamá, aquilo ali, esses países Belize, Honduras, né, Costa Rica, isso aí fazia parte do México, né? Do mesmo jeito que a Califórnia, lá nos Estados Unidos, o Texas, que mais? O Arizona, aqueles territórios ali mais para o norte, também era México, né? O México era um baita de um país, né? Foi ficando pequenininho. Bom, vamos seguir.
E independência do Brasil foi uma coisa de me dizer, desculpem, gente. E aí a influência naval inglesa, né, que foi também um dos elementos, né, da transferência, inclusive, da corte portuguesa para o Brasil. Acho que ali ao fundo está a Baía da Guanabara, ali o Pão de Açúcar, né, ali do lado direito, no fundinho ali. A marinha inglesa ali, né, sempre de butuca. Né, e talvez seja a família real portuguesa saindo dos navios e indo para os escalés, né, que eram aquelas embarcações menores que levavam até a praia, né, porque navios com grande calado, né, com um grande tamanho de proa, não podiam se aproximar muito da praia, senão acabavam encalhados, né. Vamos passar. E aí a família real portuguesa, aparentemente uma cena do Brasil, você vê pessoas negras ali ao fundo, né, um negro beijando a mão de Dom João, né, o beijamão cerimônia, né, a cerimônia do beijamão. Ali atrás dele tá a Carlota Joaquina, mina firmeza, né. Então vamos... Opa, esqueci, não posso ficar falando nas transições. Então passamos, aqui estamos, Dom Pedro e as elites brasileiras. Com o retorno de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu governando o Brasil na condição de príncipe regente, certo? Ao mesmo tempo, foram eleitos deputados portugueses e brasileiros para as Cortes de Lisboa, Assembleia Constituinte. Afinal de contas, desde 1815, desde dezembro de 1815, né, o nome do reino é Portugal, Brasil e Algarves, né, e tem mais aquelas outras coisas que eu falei na outra aula, né, deixa para lá aquilo ali, ok? Mas fundamentalmente o Reino Unido é entre Brasil e Portugal, certo? Então os brasileiros são tratados, por assim dizer, em pé de igualdade com os portugueses, né, e como tais os brasileiros têm o direito de eleger representantes dentro do princípio liberal. Então veja, a monarquia portuguesa ainda é uma monarquia absolutista, mas ela está abrindo brecha para elementos liberais na sua organização, certo? As Cortes de Lisboa, com uma maioria de deputados portugueses, passaram a pressionar Dom João VI para que ele ordenasse o retorno de Dom Pedro a Portugal. Então começa a haver essa pressão. E aí, gente, há uma questão que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é controverso, tá? Vocês vão ver que em alguns aspectos do conteúdo está passando por mudança, tá? Está passando por uma revisão histórica, tá? Uma delas que eu andei lendo é a seguinte: tradicionalmente, né, eu vou dizer para vocês, até tipo ontem, né, vamos dizer assim. Claro que eu estou metaforizando aqui, mas até ontem eu diria a vocês o seguinte, que a intenção dos portugueses era que Dom Pedro voltasse para Portugal para que o Brasil fosse recolonizado. Mas a história aparentemente não era bem essa. Não é que os portugueses queriam recolonizar o Brasil. O que estava em jogo era o seguinte: não tinha como voltar atrás mais essa questão do Brasil voltar a ser uma colônia como era. Os portugueses tinham essa noção, tá? Mas o que eles queriam é que houvesse um governo representativo lá em Portugal, com deputados brasileiros eleitos aqui no Brasil, mas que fossem lá para Portugal e que ajudassem a tomar decisões sobre o Brasil lá em Portugal. Vocês estão entendendo? Só que isso significava o Brasil perder autonomia, de qualquer modo. Não voltar a ser uma colônia, mas, né, um país, né, uma cidade, Rio de Janeiro, um país, Brasil, que tinha que ser acostumado desde 1808 até 1821, 22, se acostumado a ter um centro de poder, fica difícil voltar a ser, né, voltar atrás disso aí, né, passar lá para a Europa de novo as decisões sobre tudo que acontece no Brasil. Então a questão toda não era recolonização, né, mas sim o Brasil perder, né, uma capital, né, a capital voltar realmente para Lisboa e o Brasil perder aquela autonomia direta, né, vamos dizer assim, não deixar de ser voltar a ser uma colônia, perdão, tá bom? Mas aí vocês têm que ficar atentos, né, porque dependendo da cabeça de quem faz vamos supor, uma questão de vestibular, a pessoa pode pensar como antigamente. Não, os caras queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então vocês, né, em provas futuras, concursos, vestibular,
vocês vão ter que ficar atentos a esse tipo de coisa, né? Qual é a intenção do cara que está fazendo uma questãozinha? Eu estou informando, estou trazendo o que está em novidade, tá? Em relação a isso, é uma questão recente, né? Não era a intenção dos caras, não era recolonizar o Brasil, e sim transformar Lisboa no centro das decisões sobre o Brasil, distante do Brasil, portanto, tá bom? E aí as cortes portuguesas, né, sobretudo os deputados portugueses, que eram maioria, né, na Assembleia Constituinte, eles começaram a exigir o retorno de Dom João VI a Portugal. Nas discussões da Assembleia Constituinte, os deputados brasileiros defendiam que o Brasil fosse considerado um reino autônomo e constituições próprias. Já os portugueses defendiam que o Brasil formasse um único reino com Portugal. Vocês estão entendendo aí qual que é o lance? Né? O lance era esse. Os brasileiros queriam um governo próprio do Brasil, no Brasil, ainda que o Brasil permanecesse unido a Portugal, enquanto os portugueses queriam que tudo fosse definido lá em Portugal, certo? Então, só que tem um detalhe, os portugueses eram maioria, então, a longo prazo, acabaria avaliando a vontade dos portugueses. Tanto que saiu uma Constituição portuguesa desse jeito, com essa característica, saiu a Constituição de 1822. Tá? Nessa circunstância, houve uma aproximação entre as elites brasileiras e o príncipe regente, né? Então, aí é um detalhe interessante, porque o Dom Pedro veio para cá com 10 anos de idade, né? Então, assim, ele se tornou adulto no Brasil, né? Então, assim, dizer que ele era brasileiro, não dá para dizer, mesmo porque ele nasceu em Portugal, né? Que ele pensava como brasileiro já é mais complicado, mas talvez ele tivesse muita influência da cultura brasileira. E o fato é que ele se aproximou de deputados brasileiros das cortes, certo, de Lisboa, e ele se aproximou, né, do que a gente chama de um partido brasileiro, entre aspas, né, que não era exatamente um partido, mas era como se fosse um movimento de pessoas que eram a favor de que o príncipe permanecesse no Brasil. Enquanto que o partido português, entre aspas, aqui no Brasil, que era formado por quê? Altos funcionários públicos, tipo desembargador, general, escambau, desculpa, grandes comerciantes, tá? Grandes comerciantes que mexiam com o negócio de importação e exportação, certo? Esses caras, que eram majoritariamente portugueses de nascimento, mas tinha muito filho de português lá também, esses torcedores do Vasco, essa galera que torce pro Vasco, né? Eles acabaram, brincadeirinha, eles acabaram então formando um movimento que a gente chama de, aspas, partido português, certo? Então o partido brasileiro se aproxima do príncipe, enquanto que o partido português meio que faz oposição ao príncipe, meio que dizendo assim, volta lá para Portugal, certo? Vamos lá. As cortes de Lisboa eram formadas por 105 deputados portugueses e 89 brasileiros, ou seja, portugueses estavam em maioria. Aí, os trabalhos, os caras discutindo, né? Inclusive tem essa história de que os brasileiros eram menosprezados lá em Portugal, né? Tem a história de um deputado pernambucano que foi para lá com roupa de caipira e foi maltratado, o nego ria dele, porque ele ia com chapéu de palha, né? Andava descalço, né? Toda essa história aí, né? E que gerou, né? Digamos assim, isso é muito importante falar, gerou no Brasil um sentimento anti-lusitano, por vários motivos, mas um deles é isso, né? Que os deputados brasileiros não foram muito bem recebidos lá em Lisboa, né? E, além disso, né, havia muito a noção, como os portugueses, historicamente, sempre mexeram com importação e exportação, né? Desde muito priscas eras, né, na época da colônia, no começo, eles sempre foram português, né? Sempre foi português que mexeu com isso. Então, havia muito assim, esse negócio de botar culpa no português quando as coisas ficavam caras, né? Na época não falava inflação, se falava em carestia, né? Então a carestia era colocada na conta dos portugueses, eles eram vistos como exploradores, né, pelos brasileiros, tá certo? Então isso acaba gerando hostilidade também. E como o Brasil estava em crise econômica nessa época, então, né, dá para imaginar que a hostilidade ela era proporcional ao tamanho dessa crise econômica. E aí o prédio, né, onde os brasileiros e os portugueses se reuniram para elaborar a Constituição
Desculpa, gente, na transição não pode falar. Aquele ali era o prédio onde, né, ocorriam os trabalhos da Constituinte, tá? Na imagem anterior. Então, no Brasil surgiram dois grupos políticos. Esses grupos, eles, na verdade, né, eles são até, né, vamos dizer, depois da saída do Dom João VI, né, surgem esses partidos. Não sei se eu já tinha falado na aula anterior. Partido Brasileiro, Partido Português. Certo? Os caras aí, ó, quebrando pau lá na Assembleia. O dia do fico foi em 1822. Então, só para vocês não perderem o fio da meada, 1820, Revolução Liberal do Porto. 1821, Dom João VI dá no pé, volta para Portugal. E aí, nesse mesmo ano, Dom João, estando lá em Portugal, começam as pressões da Assembleia Constituinte, portugueses que querem que o Dom Pedro volte. Né? Dom Pedro ficou, mas querem que Dom Pedro volte. E em dezembro de 1821, o Dom Pedro recebe meio que um ultimato, né? Ou volta ou racha, né? Tipo assim, volta logo, né? E o que faz Dom Pedro diante dessa imposição das Cortes de Lisboa? Vamos ver. Diante das evasivas, né, de Dom João VI contra o retorno de Dom Pedro, que aí Dom João também era pressionado, e aí o Dom João ficava, né, meio que, parará, não sei, talvez. Então, as Cortes de Lisboa passam a encaminhar ofícios, ou seja, documentos, diretamente ao príncipe regente no Brasil. Né, lá, mandava lá cartas, documentos, ofícios lá para o Rio de Janeiro, falando, ó, tu volta logo, né, ordenando-lhe que então retornasse à metrópole. Com isso, né, foram crescendo as tensões, né, do Dom Pedro, entre o Dom Pedro e as Cortes de Lisboa, e também entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, sempre entre aspas, certo? Porque não são partidos exatamente. Foi nesse contexto que, em dezembro de 1821, um grupo de 8.000 brasileiros, liderados pelo paulista José Bonifácio de Andrade e Silva, que era um deputado constituinte, tá? Que não assinou a Constituição, foi embora, durante os trabalhos que ele viu que ele não aprovava aquela Constituição, então ele saiu da Constituinte, voltou para o Brasil e procurou se aproximar do Dom Pedro, né? Assinou uma petição solicitando que Dom Pedro permanecesse no Brasil, certo? Esse grupo alegava que o Brasil perderia autonomia caso Dom Pedro retornasse a Portugal. O Brasil não voltaria a ser colônia, mas perderia autonomia, muito provavelmente, porque as decisões viriam lá de Lisboa, né? Isso não é voltar a ser colônia, mas é perder a autonomia. Sim, óbvio. Ok? A resposta de Dom Pedro não tardou, pois em janeiro de 1822, contrariando as ordens das Cortes de Lisboa, mesmo porque ele era um rei absolutista ainda, ele não reconhecia, né? Declarou para o público: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Eis o dia do fico, tá? Isso foi o dia do fico, janeiro de 1822. Guarda o ano, 1822. Estamos no ano, né? No ano fatídico. O dia do fico foi uma das primeiras manifestações populares de apoio à monarquia no Brasil, tá? Gente, essa imagem é meramente ilustrativa, tá? Essa imagem eu nunca sei se ela é da aclamação ou do dia do fico, tá? Mas se você escrever no Google dia do fico, aparece essa cena. Por que eu acho que talvez não seja do dia do fico? Porque vocês podem notar, ali tem a bandeirinha do Brasil, né? E, bem, eu acho que no dia do fico ainda não existia a bandeira do Brasil. Eu já vou falar sobre a bandeira do Brasil. Mas ainda não tinha aquela bandeira do Império, né? Então ali tem, né? No meio ali da cena tem a bandeira do Império. Eu acho que não tinha. Então talvez essa cena não seja do dia do fico, talvez ela seja da aclamação de Dom Pedro. De qualquer forma, eu usei essa imagem 2 vezes aí, né, para ilustrar, tá? Não tem problema. José Bonifácio ganhou amizade e exerceu significativa influência sobre o jovem Dom Pedro. Um grande influenciador, né, do Dom Pedro foi, sem dúvidas, o José Bonifácio. José Bonifácio procurou a amizade do Dom Pedro e encontrou, eles ficaram amigos. E uma outra grande influência sobre o Dom Pedro foi a esposa dele, a dona Leopoldina, né, a princesa austríaca da família Habsburgo, né, a família que gostava de fazer bons casamentos e não a guerra, né, ela tinha isso como lema, inclusive,
a família Habsburgo. Enfim, ela também era uma mulher muito preparada, falante de vários idiomas, né? Tinha uma personalidade forte, né? Influenciou bastante o Dom Pedro também na decisão pela independência. Esses dois, nessa dobradinha aí, o Zé Bonifácio, né? Tô íntimo dele, Zé Bonifácio e a dona Leopoldina influenciaram bastante o Dom Pedro na tomada de decisão, nas tomadas de decisões que levaram à independência do Brasil. O agravamento das tensões. As tensões vão se agravando cada vez mais, né? Bom, no decorrer do ano de 1822, os atritos e tensões entre Dom Pedro e as cortes de Lisboa, bem como entre brasileiros e portugueses, foram crescendo, né? Foram crescendo. Após o dia do fico, houve um atrito entre Dom Pedro e a guarnição militar portuguesa. Na verdade, era um general português chamado Avilés, e o cara resolveu, ele assumiu a missão, vou pegar o Dom Pedro, nem que seja à força, e vou levar para Portugal. E aí o Dom Pedro conseguiu apoio popular lá no Rio de Janeiro, e ao invés dele ter sido cercado pelas tropas portuguesas, ele, com a ajuda dos brasileiros, cercou as tropas portuguesas e obrigou as tropas portuguesas a retraírem do Rio de Janeiro, né? Até um fato interessante que a princesa Leopoldina teve que fugir do Rio, né? Teve que se embrenhar lá no mato, fugindo das tropas portuguesas, né? Porque ele tentou capturar ela também e tal, e ela acabou perdendo um filho, né? Em decorrência dessa fuga. Então a culpa pela morte do filho do Dom Pedro foi colocada nesse general Avilés aí, né? Bem, é uma história interessante, né? Curiosa. Em fevereiro desse mesmo ano, criou, por influência de José Bonifácio, o Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, formado por 10 representantes, 10 caras indicados, né, pelo Dom Pedro como conselheiros, meus conselheiros, né? Tipo assim, sou Dom Pedro e eu vou escolher 10 caras para me ajudarem a tomar decisões. Lembrando que o Dom Pedro, sem nenhum preconceito, tá, gente? Mas o Dom Pedro era um moleque, né? Por assim dizer, né? Ele tinha 23 anos, 24 anos incompletos. Ele nasceu em 1798, tá? Então, é de se imaginar que um jovem de seus 20 e poucos anos, né, não tivesse experiência, né, e precisasse mesmo ouvir a opinião de pessoas confiáveis. Então, por isso, ele nomeou esse Conselho de Estado, né? Guardem esse nome, Conselho de Estado. Vamos lá. Em seguida, Dom Pedro se aproximou de José Bonifácio Andrade e Silva, político paulista, que foi nomeado também ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, né? Uma espécie de chanceler, um cara que faz tudo da política externa, né? Ele tinha muita confiança no José Bonifácio. Então, José Bonifácio, por sua vez, deu início a um movimento que ofereceu a Dom Pedro o título de defensor perpétuo do Brasil. Então, assim, aqui nós já temos sinais claros de que o Dom Pedro é muito favorável ao que os brasileiros querem, né? A gente está observando aqui. No mês de maio, o Ministério estabeleceu o Cumpra-se, decreto pelo qual as ordens de Portugal só seriam executadas no Brasil com autorização de Dom Pedro, né? Então, né, porque tinha algumas regiões do Brasil, particularmente o norte, que tinha um vínculo muito mais forte com Portugal do que o resto do Brasil. O norte, que eu digo assim, Pará, né, Grão-Pará, que na época não existia o Amazonas, né, era Grão-Pará, Maranhão, esses lugares assim mais distantes, eles tinham uma vinculação mais forte com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Mas aí, para segurar as pontas aqui no Brasil, estabeleceu-se o Cumpra-se. Tudo o que as cortes de Lisboa decidirem só serão cumpridas mediante a aprovação de Dom Pedro, né? Então, dentro daquele espírito mesmo, de manter a autonomia. Não está se falando ainda de independência, né? Desculpa, gente, mas vamos lá. Na medida em que aumentavam as pressões das cortes de Lisboa, Dom Pedro se aproximava mais do Partido Brasileiro. A independência do Brasil. Aí vai acontecer, né, gente? A gente está vendo, eles não estão falando, mas vai acontecer. Todo mundo sabe. Spoilerzinho que todo mundo já conhece. Em junho de 1822, Dom Pedro mandou convocar uma Assembleia Constituinte para o Brasil, paralela que estava ocorrendo em Lisboa naquele mesmo momento. E aí fica um negócio interessante. Estava tendo uma Assembleia Constituinte em Lisboa. Por que fazer uma no Brasil? Dúvida interessante, né?
Então, aqui já começa a haver um sinal claro de independência do Brasil. Por que ele convocou uma constituinte para o Brasil, né? Se já tinha uma sendo feita em Lisboa? Em setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem para São Paulo, né? Tipo assim, buscando apoio, né? Então sua esposa, né, Princesa Leopoldina, a austríaca, exercendo a regência em seu lugar, né, que ele estava afastado, recebeu um ultimato das cortes de Lisboa para que retornasse imediatamente a Portugal, de novo. E aí, diante disso, Leopoldina declarou o Brasil independente de Portugal, simples assim. E aí ela envia, né, um emissário para informar Dom Pedro que já estava retornando, né, o Dom Pedro ele foi até São Paulo, capital, desceu para Santos, depois ele subiu de novo para São Paulo, né, na direção de São Paulo, mas aí em vez de ir para São Paulo, ele embicou na direção do Rio de Janeiro, lá em cima da serra, né? E aí Dom Pedro estava retornando quando ele recebeu essa informação, né, uma cartinha da Leopoldina e uma outra cartinha do Bonifácio. O emissário encontrou Dom Pedro, ainda em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, né, onde foi informado por cartas de José Bonifácio e Princesa Leopoldina dos últimos acontecimentos em Lisboa. E aí, nesse dia, né, nesse mesmo dia, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro confirmou a decisão de Leopoldina por meio do chamado Grito do Ipiranga, né? Gente, essa história ela é muito mais mito do que fato, né? Não que não tenha acontecido algo nesse sentido, né, dele ter reunido tropa, isso pode ter acontecido, né, mas que esse foi o fato da independência, isso é muito controverso, isso é muito mais simbólico do que fato, tá? Houve sobre o 7 de setembro ainda, houve outros fatos que são mais expressivos do que esse, né, em termos de aqui foi quando o Brasil se separou de Portugal. O 7 de setembro, ele é importante pelo simbolismo, né, desfile de 7 de setembro e tal, mas houve outros fatos que são mais expressivos do que o 7 de setembro. Eu vou mostrar para vocês, mas, né, houve uma construção, né, durante o século XIX, na época do Império ainda, em relação a isso, e um dos elementos simbólicos dessa construção de imaginação sobre a independência do Brasil foi esse quadro aí, né, o Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, tem dois nomes esse quadro, do pintor Pedro Américo, né, que coloca lá, né, Dom Pedro num cavalo bonito, todo uniformizado. Há controvérsia se ele estava com esse uniforme bonito, se ele estava a cavalo, porque viagens assim a longas distâncias, principalmente no Brasil, não eram feitas a cavalo, eram feitas em lombo de burro, né? Enfim, isso não desmerece o fato em si. O fato é importante, né? Mas é interessante porque há outros fatos que foram provavelmente mais significativos na época, caso tenha sido cortado, como por exemplo a aclamação, né? Aí provavelmente, né, está aí a aclamação, né, de novo a imagenzinha da Dom Pedro sendo aclamado no dia 12 de outubro de 1822, certo? Quando ele foi aclamado pelo povo como imperador do Brasil, né? Inclusive muito movimento do Bonifácio, né? Tramóiazinha do Bonifácio, chamando o povo, né? Vamos lá, vamos aclamar ele, entendeu? Do Bonifácio já estava, digamos assim, botando veneninho na cabeça do Dom Pedro para ele, né, se tornar imperador do Brasil. E, de fato, ali do dia 1º de dezembro de 1822, tá, que, né, foi a coroação do Dom Pedro, né? Aliás, dia 12 de outubro, salvo engano, era aniversário do Dom Pedro I. Né, do Dom Pedro, né, já podemos falar Dom Pedro I. Ele passa a ser Dom Pedro I na medida em que ele é aclamado imperador. Então a gente já pode falar Dom Pedro I, certo? Então é isso, né? Esses dois fatos, a aclamação e a coroação, eles são mais significativos na época do que propriamente o Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga ele ganhou importância nos anos que vieram depois. Na verdade, bem depois, tá? Como a gente viu ali, o quadro do Pedro Américo é de 1888, ou seja, 66 anos depois, tá?
tá bom? Foi a construção de um mito, né, vamos dizer, por assim dizer. E aí, perdão, ali era a aclamação, aí é a coroação, certo? Do Dom Pedro. Ok. E o que nós temos? Nós temos os símbolos do Império Brasileiro. Tá aí, né? O que é a bandeira do Brasil, gente? Eu, quando estava lá no primário, lá no início dos anos 90, me ensinaram que o verde representa as matas, o amarelo o ouro e as riquezas, né? Aí na bandeira da República tem o azul, né, que é aquele globo, representa o mar, o branco representa a paz. Eu aprendi isso na escola. Sem querer dizer que isso está errado, tá? Não, isso aí, né, as pessoas olham para os símbolos e elas fazem a interpretação que elas quiserem, tá? Então não vou dizer que está errado não, mas originalmente o verde é a cor da família Bragança, tá? O amarelo é a cor da família Habsburgo. E assim, não é coincidência, tá? O símbolo da família Bragança é um retângulo verde. O símbolo da família Habsburgo é um losango amarelo, certo? E aí no meio o que nós temos? Nós temos o escudo da monarquia portuguesa, porque no final das contas nós viemos de lá, né? Em cima a coroa, né? A coroa portuguesa, que é uma coroa bem parecida com aquela que estavam botando na cabeça do Dom Pedro na outra cena, certo? E ali, o que são aquelas plantinhas ali? Ali é um ramo de café e do outro lado, à esquerda, né, um ramo de café, à direita um ramo de algodão. Curiosamente não tem açúcar aí, que era uma grande riqueza do Brasil na época. O café ainda era uma promessa quando o Brasil se tornou independente, né? Talvez alguém tenha, né, tido a sacada, né? O café vai trazer riqueza pra gente. Enfim, então vamos passar. Aí tem, né, essa explicação toda, né? Ali o brasão da Dona Leopoldina, o brasão da família Bragança, né? A coroa, a cruz da Ordem de Cristo, né? Que veio para o Brasil com as caravelas, ela tá dentro daquele escudo ali da monarquia portuguesa, e por aí vai, tá? Perdão, gente, eu falei que era café e algodão, era café e tabaco, tá, gente? Viajei na maionese, que o tio é urbano, o tio é urbano, não é do campo, tá? Mas é tabaco, tá? Perdão, tá escrito ali. Que o café eu consigo reconhecer, o tabaco já não sou fumante, tá bom? Vamos passar. Primeiro, e Leopoldina. Ela exerceu uma grande influência sobre o imperador nos primeiros anos do seu reinado, muita influência mesmo. Ele tinha meio que assim, tudo indica que ele tinha uma reverência pelo conhecimento que ela tinha, né? Diz que ele não achava ela muito bonita, mas achava ela muito inteligente, né? Eu acho que isso é mais interessante para a mulher do que... Bom, enfim, depende do ponto de vista, né? Mas enfim, né? É isso aí. Vamos lá. O território do Império, né? Notem, né? Não existia, a maioria dos estados do norte não existia, era uma coisa só, era Grão-Pará, né? Também tinha pouquíssima gente ali. Também Mato Grosso do Sul e Rondônia, né? Não existia, era tudo Mato Grosso. Não existia Tocantins, era tudo Goiás. Nordeste era mais ou menos a mesma coisa, né? Mudou alguma coisa ali entre a Bahia e Pernambuco, né? Como vocês sabem. Ali Santa Catarina também ganhou alguma coisa, né? Paraná não existia, né, ainda, né? E a Cisplatina ainda fazia parte do Brasil em 1822. Vamos seguir. A Guerra da Independência. Então, quer dizer, Portugal não aceitou, né, tranquilamente a independência do Brasil. Começa uma guerra, né? Mesmo porque havia tropas portuguesas, já não tinha mais no Rio, mas tinha na Cisplatina, na Bahia, no Grão-Pará, né, no Piauí, tinha tropas portuguesas lá. Então houve resistência dessas tropas. Começa uma guerra. Tá? A Guerra da Independência havia sido iniciada antes mesmo da declaração de independência por Dom Pedro. Sabe onde? Adivinha? Onde começou a Guerra da Independência do Brasil? Vocês vão cair para trás. Tá, desculpa, não quero ser preconceituoso, mas vocês vão rir pelo menos. Começou na Bahia. Tá? A Guerra da Independência do Brasil começou na Bahia, só que também, né, a Bahia foi o último lugar
onde acabou a Guerra da Independência. Então é uma coisa meio, né, engraçada, né? Foi o primeiro lugar onde começou e foi o último onde acabou a Guerra da Independência, a parte bélica mesmo da guerra, né? Também houve significativa resistência no Grão-Pará, Maranhão, Piauí e na Cisplatina, né? Esses foram os 5 lugares, né? Bahia, Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina. Era onde tinha tropa portuguesa, houve resistência, tá? Em geral, as tropas de Dom Pedro derrotaram as forças portuguesas em todas essas províncias. Tá? Ali, né? Aí vocês têm, né, apontando, né, onde teve resistência, ok? Vamos passar. Reconhecimento da independência do Brasil. Aí está um outro ponto em que houve uma mudança, né, de um tempo para cá. É o seguinte: tradicionalmente se reconhece o seguinte: como é que se deu a reconhecimento da independência do Brasil? Teria sido o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil os Estados Unidos, assim, em coerência com aquela doutrina Monroe, aquela que dizia a América para os americanos. O Brasil pertence ao continente americano, então Brasil é América, se o Brasil quer ser independente, que seja, aceitamos, certo? E que era, né, um pouco também, tinha uma armadilhazinha ali, né, porque o americano fala de si mesmo como americano, né? Então, a América para os americanos ou a América para os americanos, né? Ficava assim, né, meio que uma pegadinha, né? Mas de qualquer forma, né, eu aprendi na escola, aprendi até ontem também, que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Depois veio Portugal, por influência da Inglaterra, né? De novo, né? E também porque o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal e o dinheiro que o Brasil não tinha para pagar essa indenização veio da Inglaterra, né? Emprestado da Inglaterra. E aí depois que Portugal reconheceu, veio a Inglaterra. E depois da Inglaterra veio o resto, veio o mulão todo, né? Europeus, latino-americanos foram reconhecendo, tá? Isso é o que eu aprendi na escola. Então, primeiro, Estados Unidos, segundo, Portugal, terceiro, Inglaterra, tá? Vamos ver como é que tá isso hoje em dia. Hoje em dia, já há o reconhecimento de que quem foi que reconheceu primeiro a independência do Brasil foi a Argentina, que na época não se chamava Argentina, o nome do país era Províncias Unidas do Rio da Prata. Encontraram documentos e foi a Argentina, 1823. Segundo, teria sido os Estados Unidos, em 1824, tá? Em decorrência da doutrina Monroe. Terceiro, olha que surpresa, o reino do Daomé, atuais Benim e Lagos, também em 1824, reino africano que era um grande exportador de escravos para o Brasil. Dá para entender? Precisa explicar? Não, né? Havia interesse. Um país que comprava escravos, né, se tornando independente, que ele continuasse comprando escravos, certo? Então o Daomé, opa, tá? Estralei o dedo, estralei bonito, tá? Reino do Daomé. O quarto foi Portugal, tá? Em 1825. A guerra acabou em 1823, mas ficou aquele negócio, né, aquela negociação, até que o Brasil arrumou um dinheirinho emprestado com a Inglaterra, 2 milhões de libras esterlinas, e aí pagou para Portugal. E aí se viu independente de Portugal. Portugal aceitou a independência do Brasil. O detalhe é que esse dinheiro não saiu da Inglaterra, porque a Inglaterra emprestou para o Brasil pagou para Portugal, mas Portugal devia dinheiro para a Inglaterra. Então, na verdade, a dívida só trocou de dono, né? A dívida de Portugal passou para o Brasil. Tá bom? Mas, gente, não fique achando que o brasileiro é bobo por isso não, tá? Os outros países da América fizeram a mesma coisa, tá? Eu achava que é só o Brasil que tinha Zé Mané, mas não. Isso aconteceu na Argentina, no Chile, por aí afora, tá? Fica achando que o Brasil é um vira-lata. É um vira-lata, mas está ao lado de outros, não é brincadeira. O Brasil não é vira-lata não, tá bom? Mas isso aconteceu em outros países da América Latina, tá? Tô só sendo descontraído, tá? Não leve a mal, não. Por fim, o reconhecimento da Inglaterra, né, e de outros países europeus e latino-americanos veio a seguir, ok? Vamos passar. Após o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, os países da Santa Aliança também reconheceram, né? Mesmo eles sendo contra a independência, dentro daquela, né, aquela política conservadora, parará, mesmo assim eles, né, a Inglaterra reconheceu e a própria metrópole reconheceu, então não tem por que a gente não reconhecer. Reconheceram,
né? Mesmo porque o Brasil, né, se separou como uma monarquia, né? Então isso ajudou muito. Aí é que tá, né? Isso ajudou muito, né? O Brasil ter se separado de Portugal como monarquia, né? O monarca casado com uma Habsburgo, isso ajudou muito o Brasil a ser reconhecido, né? Então, daí fica a explicação. Por que as elites brasileiras se aproximaram do Dom Pedro, né? Por que o José Bonifácio quis segurar o Dom Pedro no Brasil? Isso ajudou muito o Brasil, nesse sentido, tá? Assembleia Constituinte de 1823. Dom Pedro havia convocado a Assembleia Constituinte do Império em junho de 1822, antes mesmo da independência, né? Entre os constituintes, havia dois grupos que vocês já conhecem, tá? Aqueles que defendiam uma monarquia forte ou até mesmo absolutista, tá? Que era o Partido Português, aspas, tá? E aqueles que defendiam a monarquia constitucional, certo? E havia, eu não botei aí, mas havia até quem era a favor de uma república, né? Era a minoria da minoria, mas tinha os caras lá, né? Aquele deputado caipira, né? Eu esqueço o nome dele, é Barata Ribeiro, né? Barata Ribeiro, um pernambucano, que era republicano, ele estava nessa aí também e ele era republicano, tá? Mas a maioria do Partido Brasileiro queria que o Brasil fosse uma monarquia constitucional, tá? Princípios liberais, como a Inglaterra era. A Assembleia foi reunida em maio de 1823. No decorrer dos seus trabalhos, a amizade entre Dom Pedro I e José Bonifácio, líder do Partido Brasileiro, foi abalada, levando o monarca a demitir o seu ministro. Na verdade, havia muito ciúme, né, em relação ao José Bonifácio. O José Bonifácio era muito próximo do Dom Pedro, então começou a envenenar o Dom Pedro contra o José Bonifácio, né? E o José Bonifácio também não era fácil, né? O José Bonifácio usava a posição dele para perseguir adversários, né? E isso aí foi dificultando as coisas, né? E aí, né, Dom Pedro acabou se aproximando, né, do Partido Português em meio a isso, né? E se afastando do Partido Brasileiro. O Partido Português era mais pró-monarquia do que o Partido Brasileiro, né? Aí é que está a questão. Então, vai ocorrer essa aproximação. E aí o Partido Brasileiro, majoritário na Assembleia Constituinte, passou a fazer oposição ao imperador. E fazendo oposição ao imperador, o Partido Brasileiro vai elaborar uma Constituição que vai tender a limitar o poder do monarca. Aí é que tá, né? Quando Dom Pedro comprou briga com o José Bonifácio, que era o líder do Partido Brasileiro, o Partido Brasileiro falou, vai pegar pirimba com a gente? Então, beleza. Então, tá aqui o troco. Né? O troco veio no projeto aprovado lá da Constituição da Constituinte de 1823. Né? Então, ali à esquerda, o prédio onde foi reunida a Assembleia Constituinte, tá? Que é atualmente o prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No subsolo daquele prédio ficou preso o Tiradentes. Eu já fui nesse prédio. Desculpa. Entre o Partido Português e o Partido Brasileiro e a Noite da Agonia. Vamos ver o que foi isso. Então, no decorrer de 1823, os conflitos entre o Partido Português e o Partido Brasileiro foram se acirrando, de novo. Havia uma confrontação nas ruas do Rio de Janeiro entre brasileiros e portugueses, né? Briga mesmo, os caras partiam pro pau lá, né? E aí tinha isso, né? O exército, ele era predominantemente a oficialidade superior, general, coronel, esses caras mais do alto eram majoritariamente portugueses, né? E os caras mais de baixo eram majoritariamente brasileiros. Então havia até uma luta, uma quebra de hierarquia no exército nesse contexto. Também havia hostilidade contra jornalistas, né? Que criticavam Dom Pedro, eles eram agredidos, eles eram ameaçados. Né? Enfim, então foi um ambiente assim conturbado, né? Após insultos partidos de membros da Assembleia Constituinte, inclusive dos irmãos Bonifácio, contra oficiais do Exército e contra o próprio imperador, né? Dom Pedro I foi lá e decreta a dissolução da Assembleia Constituinte, né? Ele cerca aquele prédio que eu mostrei para vocês, ele cerca de tropa, põe até canhão ali apontado e manda todo mundo para casa. Vão para casa, acabou, tá?
E aí, tá, esse dia, né, que foi o dia 12 de novembro, a noite desse dia ficou conhecido como a Noite da Agonia, tá? E aí a Assembleia, ela é dissolvida. E aí ele vai transferir para o Conselho de Estado a tarefa de elaborar a Constituição do Império. Então ele vai, né, ele não vai aceitar o projeto da Constituição da Assembleia Constituinte e vai passar para 10 caras que ele nomeou a tarefa de elaborar a Constituição, tá? E aí, claro, na continuação desse processo, ele acaba exilando o José Bonifácio. Vários opositores dele foram exilados, né? Foram mandados embora do Brasil. Quer dizer, o José Bonifácio foi exilado e os irmãos dele, né, que eram os chamados irmãos Andrada, né, que eram, né, era uma família muito influente na política brasileira e é até hoje, né, tem políticos mineiros que são dessa família. Esses Andrada dessa época eram paulistas, né, mas os Andradas de hoje em dia, que são descendentes desses caras, são mineiros. Então, no dia 12 de novembro de 1823, o prédio onde eram realizados os trabalhos da Assembleia Constituinte foi cercado por tropas do Exército e a Assembleia foi dissolvida por ordens de Dom Pedro I. Tá? O projeto de Constituição elaborado por essa Constituinte que foi dissolvida, ele ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Tá? Por que Constituição da Mandioca? O motivo é simples. Esses constituintes, eles não eram assim, os bonzinhos que foram esmagados. Eles também tinham os das suas, né? Por exemplo, eles queriam limitar a participação política apenas a pessoas que tivessem posses, certo? E como é que era avaliada essas posses? O camarada, ele tinha sua riqueza avaliada em capacidade de produção de 150 alqueires de mandioca se ele quisesse ser eleitor paroquial, que era tipo assim, eleitor de primeiro nível. Se ele quisesse ser eleitor de província, ou seja, de segundo nível, né, ele deveria ter capacidade de produzir 250 alqueires de mandioca. Por que mandioca? Porque para produzir mandioca tem que ter terra. Segundo motivo, a mandioca, a raiz, né, da mandioca era a principal fonte de alimentação dos escravos. Então o cara tinha que ser dono de escravo e dono de terra para ter direito a ter representante político no Império, de acordo com, né, os deputados que votaram a elaboração da Constituição, ok? E continuava, né? Para ser candidato a deputado tinha que ter 500 alqueires de terra, né? Capacidade de produzir. E para ser candidato a senador tinha que ter 1000, né? Então era um projeto de Constituição que era extremamente excludente da maioria da população em relação ao voto, tá bom? Vamos passar. E aí, né, a Constituição de 1824 ela acabou sendo elaborada por um grupo, né, de 10 indivíduos nomeados pelo Dom Pedro I. Tá? Então, após a dissolução da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I passou ao Conselho de Estado, formado por 10 indivíduos nomeados pelo imperador, a tarefa de elaborar o texto da Constituição. O resultado foi uma Constituição outorgada, tá, ao Brasil no dia 25 de março de 1824. E aí, detalhe, a Constituição ela é outorgada quando ela é imposta. Quando ela não é imposta, quando ela é feita por indivíduos eleitos pelo povo, ela é promulgada. Tá? A nossa atual Constituição foi promulgada. A Constituição de 1824 do Império, ela foi outorgada, ela foi imposta de cima para baixo. Tá? Uma Constituição é outorgada quando ela é imposta aos cidadãos, diferentemente da promulgada, que é elaborada por representantes eleitos pelos cidadãos. A Constituição de 1824 definiu que os poderes do Império, que seria uma monarquia hereditária, passaria de pai para filho, seriam 4, tá? Isso vocês já sabem, né? Judiciário, julga. Legislativo, cria as leis, né? Executivo, cumpre, tá? E o poder moderador, que é o poder pessoal do imperador, que é uma digamos assim, uma jabuticaba, né? É uma coisa que só teve no Brasil, poder moderador. Então o imperador, ele era a autoridade máxima do poder executivo e do poder moderador, que era o poder pessoal dele. Mas ele também, né, nomeava alguns membros do legislativo, a gente já vai ver isso, e nomeava também muitos dos membros do judiciário,
Ou seja, era uma Constituição com características liberais, né? Por exemplo, divisão de poderes é uma característica liberal, mas que mantinha a tônica conservadora da monarquia, né? Expressada na existência do poder moderador. Outro aspecto foi o sistema eleitoral, né, que passou a ser censitário, né? Não ia ser mais calculado, né? Primeiro, o que é o voto censitário? É o direito ao voto baseado na renda. Só poderia votar quem tivesse renda. Só que a renda ela não seria mais calculada em terra, em alqueire para produção de mandioca. Ela seria calculada no valor financeiro. Quanto que a pessoa ganhava no ano, tá? Então, o sistema eleitoral ele passou a ser censitário, né? Baseado na renda dos eleitores. Tá? Era necessário, além disso, além de ter renda, era necessário ser homem, ser maior de 25 anos, possuir renda, né, para votar e, mais ainda, para ser eleito. Né? Então o cara tinha que ter renda para votar e para ser eleito. E para chegar a ser deputado e senador, mais renda ainda, certo? Então era um sistema censitário, ok? 25 anos a idade mínima para votar. Se você tivesse curso superior, né, tipo oficial do exército, médico, advogado, podia ser com 21 anos. O catolicismo era a religião oficial do Estado, tá? E o imperador era o chefe supremo da Igreja Católica no Brasil. Né? Havia duas instituições, né, que davam autoridade para o imperador, o padroado e o beneplácito. O que era o padroado? O padroado era um regime que colocava o Dom Pedro, né, o imperador, como a suprema autoridade da Igreja Católica no Brasil. E o beneplácito era o seguinte: qualquer decisão do Papa para ser cumprida no Brasil tinha que ter a aprovação do imperador. Tá? Esse era o beneplácito. A manutenção do Conselho de Estado, composto por 10 membros nomeados pelo imperador, também é uma característica. Então, o Conselho de Estado, lembra? Foi criado ainda naquela época, lá por influência do José Bonifácio. Desculpa, tomei uma aguinha aqui. Ela foi, né, o Conselho de Estado foi mantido. Da Constituição de 1824. 1824 conseguiu conciliar os aspectos do absolutismo com aspectos do liberalismo. Isso é importante, tá? Vocês marcarem. A Constituição de 1824 ela tem aspectos conservadores, absolutistas, e aspectos liberais. Um deles é a divisão de poderes. Tá aí, né? Só uma observação que o poder legislativo, que é o que faz as leis, ele era dividido em duas câmaras, né? Como é até hoje aqui no Brasil. Tinha a Assembleia Geral, que era por deputados eleitos por período de 3 anos, tá? Não precisa decorar isso, tá claro. E o Senado, que era composto por senadores vitalícios, tá? O Senado era vitalício, o senador era vitalício, ou seja, vida toda. E ele era, ao mesmo tempo, o senador ele era eleito, mas ele era escolhido pelo imperador. Havia uma lista tríplice, que era apresentada para o imperador, com o nome dos 3 mais votados para ser senador, e o imperador escolhia um. É igual hoje em dia para escolher reitor de universidade federal. É assim, né? Apresenta os 3 mais votados por presidente e o presidente escolhe um. Né? Na época era o Senado. Então, quer dizer, no fim das contas, o imperador nomeava os senadores, né? Mesmo que fossem os mais votados, né? Mas, enfim. E ele nomeava também juízes da Suprema Corte, né? Supremo Tribunal de Justiça, né? E outros juízes, outros membros do Judiciário. Tá bom? Vamos passar. E aí teve resistência. O pessoal, né, principalmente do Nordeste, não aceitou a Constituição de 1824. Né? De fato, né, foi um negócio assim, foi uma imposição. Então eles esperavam uma Constituição que fosse elaborada segundo a vontade de pessoas que foram eleitas para elaborar a Constituição. Além disso, sobretudo na província de Pernambuco, eles esperavam que a Constituição desse autonomia para as províncias se autogovernarem. Não foi o que aconteceu. Pela Constituição do Império, era o imperador que nomeava quem ia governar a província. E o imperador,
ele tinha o costume de mandar governar as províncias pessoas que não eram da província. Por exemplo, pegava um gaúcho, mandava governar Pernambuco, pegava um paraibano, mandava governar o Rio Grande do Sul, pegava um catarinense, mandava governar Mato Grosso. Ele misturava o baralho, né, por assim dizer. E também com isso os pernambucanos não concordavam. Eles queriam um pernambucano que fosse da elite pernambucana, ou pelo menos alguém de Pernambuco, né, que fosse para governar Pernambuco. Então isso também, né, agitou os pernambucanos. E os pernambucanos, como vocês já sabem, já vinham de uma revolta anterior, que foi a Revolução Pernambucana, né? Então já tinha algumas contas mal resolvidas, né, por assim dizer. E aí explode, né, a Revolução Pernambucana. Então, em reação contra as características centralizadoras e monarquistas da Constituição de 1824, explodiu em Pernambuco e grande parte do Nordeste uma revolta chamada Confederação do Equador. Tá? Outra razão que motivava os rebeldes contra a monarquia era que o trono era ocupado por um português. Havia um sentimento anti-lusitano, né, muito forte, que dava sinais ambíguos em relação à manutenção da separação do Brasil em relação a Portugal. De fato, Dom Pedro sempre ficava com um pé em cada canoa, né? Os líderes da rebelião pretendiam espalhar o movimento por todo o Nordeste, mas só tiveram adesões em Recife, Olinda, algumas vilas da Paraíba, Piauí e também no Ceará. Tá? Então foi um movimento assim que não teve uma grande adesão, ele teve alguma adesão espalhada por uma vasta região. Tá? Os rebeldes eram, portanto, republicanos e separatistas em relação ao Brasil. Não queriam ser brasileiros. Mas os rebeldes se dividiram em relação à escravidão. Alguns eram contra e outros eram a favor da permanência desse regime de trabalho. E aí, gente, é que está a grande questão dessa revolta. A grande questão dessa revolta foi o quê? Foi que muitos donos de escravos tinham medo de que acontecesse no Nordeste o que aconteceu no Haiti. O Haiti, sempre o Haiti, né? Então o pessoal tinha medo de acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti, sobretudo no Nordeste, onde a população de escravos e filhos descendentes de escravos, ex-escravos, era muito grande, né? Enfim. E aí, né, eles são derrotados, né? Esse movimento ele não durou muito, né? As tropas do Dom Pedro, né, elas foram muito rápidas em dissolver essa revolta, né? Com um destaque especial para o general que comandou a repressão desse movimento, que era um senhor chamado Luiz Alves de Lima e Silva, né? Esse nome vocês vão ouvir falar um pouco dele, né? E ele é pai de uma pessoa famosa aí. Eu não vou dar spoiler, mas ele é pai de uma pessoa famosa. Vou falar em outras aulas. A repressão militar ao movimento ficou a cargo do almirante Cochrane, eu não sei falar esse nome, gente, Cochrane, um almirante inglês que era um mercenário, tá? E do general Francisco de Lima e Silva, tá? Então, por terra e por mar eles foram cercados, os rebeldes foram cercados. A bandeira confederada, tá? 6 estrelas, porque eram 6 províncias, né? Pelo menos em teoria, né? Aí sim tá o algodão e a cana-de-açúcar, tá? No brasão da Confederação do Equador, tá? Mas as províncias Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão, tá? Eu acho que é isso. Opa, vamos lá. Então, a reação das tropas imperiais foi dura e alguns dos líderes do movimento foram executados, como Frei Caneca. Até tem a história, né, que Frei era um cara da igreja, né? Aliás, os membros do clero católico eram muito rebeldes nessa época, estavam envolvidos em tudo que era bagunça aí, bagunça, por assim dizer, era revolta, né? Eram muito rebeldes. E o Frei Caneca foi executado, né? Mas o pessoal, os executores, não tiveram coragem de enforcá-lo, né? Porque ele era um membro do clero. Então o que fizeram? Amarraram ele e dispararam arcabuzes contra ele, né? Ou seja, ele foi morto por arcabuzamento e não fuzilado. Fuzilado é quando você usa fuzil para matar. Quando você usa arcabuz, você arcabuza o indivíduo, certo? Então Frei Caneca foi arcabuzado. Frei Caneca que é nome de muitas ruas no Brasil, sobretudo em São Paulo. Pernambuco, que já havia perdido a comarca de Alagoas como castigo pela Revolução Pernambucana,
perdeu de novo, né? Perdeu a comarca de São Francisco para a Bahia. Então, ali, ó, era para Pernambuco fazer fronteira com Minas, mas eles perderam, né? Perderam esse território. Para a Bahia que se manteve leal ao... Perdão, perderam o território para a Bahia que se manteve leal ao governo, pelo menos nessa revolta. Vamos lá, a Guerra da Cisplatina. A província da Cisplatina, atual Uruguai, fazia parte do território brasileiro desde o período joanino. Né? Na verdade, sempre foi um território disputado entre Portugal e Espanha. Né? Enfim, é uma longa história. Portanto, acompanhou o Brasil na emancipação em 1822 e chegou a eleger deputados para a Assembleia Constituinte, que foi dissolvida em 1823. Entretanto, as Províncias Unidas do Rio da Prata, a atual Argentina, pretendiam que aquele território fosse dela. Tá? Foi assim que, em fins de 1825, patriotas uruguaios como Antônio Lavalleja e Frutuoso Rivera partiram do território argentino para declarar o Uruguai independente, tendo apoio da Argentina, das Províncias Unidas. A resposta do Império foi declarar guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata. Tá? Essa guerra durou 3 anos, né, como vocês estão vendo ali. No decorrer da guerra, o Brasil ele foi vitorioso no mar, tá? Ele cercou, na verdade, a Argentina por mar, mas eles foram derrotados em terra. Né? Foram derrotados seguidamente. E aí a guerra acabou quando a Inglaterra entrou na parada. Ela estava começando a ter prejuízo por causa da guerra. Ela entrou na parada e falou, ninguém vai ganhar. Ela tinha muita autoridade e falou, ninguém vai ganhar essa guerra. O Uruguai não vai fazer parte nem do Brasil nem da Argentina. O Uruguai vai ser o Uruguai. Pronto. E aí resolveu a parada. Né? Obrigou a Argentina e o Brasil a aceitar. Então a Inglaterra obriga o Brasil e a Argentina a aceitar o Uruguai como um fato consumado e separado, tanto da Argentina quanto do Brasil. Então, a bem da verdade é que a Guerra da Cisplatina não foi exatamente uma derrota do Brasil, mas ela foi um empate, né, do Brasil com a Argentina. A solução proposta pelos ingleses foi a independência, tá, do Uruguai em relação ao Brasil e à Argentina. Tá aí a bandeirinha do Uruguai, que é uma bandeira simpática. Eu tinha falado na outra parte do vídeo. A crise do Império e o assassinato de Líbero Badaró. Bom, o primeiro reinado foi marcado por muitos insucessos, dentre os quais podemos destacar a dissolução da Assembleia Constituinte, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, que resultou na perda de um território, e a crise econômica que vinha se arrastando desde o final do século XVIII. Ainda não tínhamos saído da crise econômica. Tá? Então, né, o imperador começou a ser criticado acerbadamente. Além disso, pairava no ar a ameaça de recolonização do Brasil. Aí a gente pode botar aspas, né? Ou pelo menos que o Brasil voltasse a obedecer a Portugal de alguma forma, tá? Porque havia a possibilidade, a ameaça de que Dom Pedro voltasse para Portugal, assumindo o trono de Portugal e quisesse governar Portugal e o Brasil ao mesmo tempo, tá? E eu acho que ele chegou a ter essa intenção durante algum tempo. Tá, vamos falar a verdade. E o Dom João VI morreu em 1823, o que aumentou ainda mais essa preocupação das pessoas. Diante dessas circunstâncias, as críticas à condução com que Dom Pedro vinha fazendo o seu reinado vinham se tornando cada vez maiores. Okay? A imprensa foi a principal origem dessas críticas e sofreu repressão em razão disso. E aí, tudo ficou pior depois que o jornalista Líbero Badaró, que era um italiano que vivia em São Paulo, foi assassinado. Não foi a mando do Dom Pedro I, mas pessoas que achavam que estavam fazendo bem para o Dom Pedro foram lá e resolveram matar o Líbero Badaró. Aí a situação ficou péssima para o lado do Dom Pedro. Aí ficou difícil. Um dos episódios que contribuíram também para diminuir o prestígio de Dom Pedro I foi o falecimento da Dona Leopoldina. Tá? O pessoal diz que o Dom Pedro deu um chute na barriga dela quando ela estava grávida. Não foi isso não, tá? O Dom Pedro estava lá no Rio Grande do Sul quando ele recebeu a notícia da morte dela. Ele estava bem longe dela quando ela morreu. Tá? Mas de fato, ela teve um aborto complicado, perdeu muito sangue e acabou morrendo. Até exumaram o corpo dela há alguns meses atrás e realmente constataram isso. Ela morreu de infecção. Não foi de chute, não teve chute na barriga, não teve agressão, não teve nada. Pelo menos como causa da morte dela. Vamos lá.
O crescente envolvimento de Dom Pedro I com a sucessão ao trono português também incomodava os liberais nativistas brasileiros. Acontece o seguinte, Dom Pedro abdicou do trono de Portugal em favor da filha dele. E ele fez um acordo com o irmão dele, que era o Miguel, que era o seguinte, o Miguel tinha que casar com ela e assumir a regência de Portugal enquanto ela fosse menor de idade, certo? Então esse foi o acordo dele com o Miguel, só que na hora do vamos ver, o Miguel não, né, jogou esse acordo para as cucuias. Não casou com a irmã dele, com a sobrinha dele e assumiu o trono de Portugal dizendo que ele era o legítimo herdeiro de Portugal, certo? E aí Dom Pedro começa, governando o Brasil, começa cada vez mais a ter suas atenções voltadas para Portugal. E isso também incomodou muito os brasileiros, né? Então morrer a Leopoldina, que era muito popular e que, né, tinha aquela história do Dom Pedro de ter várias amantes, de ter sido amante da Marquesa de Santos, e parará, isso aí, né, abalou a imagem dele, os fracassos e o crescente envolvimento com a questão da sucessão do trono em Portugal. Então isso abalou bastante a imagem do Dom Pedro aqui do Brasil. Aí o Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro. E o assassinato do Líbero Badaró em 1830 também agrava, né, a crise pela qual o primeiro reinado vinha passando. E, olha aí, né, durante a maior parte do primeiro reinado, a balança comercial brasileira se manteve deficitária, provocando uma crônica crise econômica. Então o Brasil mais importava do que exportava, o Brasil mais comprava do que vendia. Além disso, pegou muito empréstimo para bancar a guerra, para arcar custos, né, arcar com custos. Então, quer dizer, o Brasil estava numa crise crônica, né, não conseguia sair da crise, era igual a barata virada de perninha para cima, não consegue sair do lugar. O Brasil estava nessa situação, certo? E ia piorando. E aí vem os conflitos de rua. 1831 começa, tá? Apesar da oposição crescente dos brasileiros a Dom Pedro I, o monarca ainda podia contar com o apoio dos portugueses. No período entre 1828 e 1831, as ruas das maiores cidades brasileiras, especialmente do Rio de Janeiro, foram tomadas por crescentes conflitos entre brasileiros e portugueses, que eram conflitos físicos mesmo, né? Porrada, né? Em março de 1831, por exemplo, Dom Pedro I fez uma visita a Ouro Preto, Minas Gerais, e foi hostilizado pelo povo mineiro. Ele chegou lá, avisou que ia chegar, quando ele chegou, ele encontrou a cidade toda com as casas, com as portas fechadas e bandeiras pretas penduradas, né? Ou seja, luto, sinal de luto. Seria o luto pelo assassinato do Líbero Badaró, né? Essa seria a desculpa. Ao retornar ao Rio de Janeiro, ele também foi hostilizado. Tentaram fazer uma festa para ele, mas ele também foi hostilizado. Ok? E aí, em razão disso, né, os que eram a favor e os que eram contra entraram no confronto físico. E os que eram a favor eram chamados de brasileiros, aspas. Os que eram a favor eram chamados de portugueses. Então foi uma luta entre brasileiros e portugueses, aspas. Tá? E como eles usaram garrafa, caco de vidro na luta, gente saiu sanguentada, cabeça quebrada, não sei o quê. Então essa noite, né, desse conflito ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, tá? 13 de março de 1831. Tá? Foram 3 dias de confronto. Quase que a situação saiu do controle. A Noite das Garrafadas aprofundou ainda mais a impopularidade do Dom Pedro. Está sempre aprofundando, né? Piorando, está sempre piorando. Nesse contexto havia um forte sentimento xenofóbico e anti-lusitano entre os brasileiros, né? Era um sentimento xenofóbico que era basicamente voltado contra os portugueses, tá? Para ser mais preciso. A abdicação do Dom Pedro I. Tá? Em meio a esse clima hostil, Dom Pedro I demitiu o ministério e convocou outro composto exclusivamente por brasileiros, o Ministério dos Brasileiros. Tá? Mas tá, ele voltou atrás, né? Vai entender. Cancelou essa demissão ao nomear outro ministério. Cancelou não a cancelou não a demissão, cancelou a decisão, né, de nomear o Ministério dos Brasileiros. E aí nomeou outro ministério, que ficou conhecido como o Ministério dos Portugueses.
ou Ministério dos Marqueses. Por que era conhecido como Ministério dos Portugueses? Porque tinha dois, do universo de uns 8 ministros, tinha 2 portugueses, mas ficou conhecido como a época era uma época de assim, radicalismo, né? Bem diferente da de hoje em dia, né? Uma época tranquila, né? Mas era uma época de radicalismo político, então, botou português lá, e o pessoal era anti-português, então o ministério ficou conhecido como Ministério dos Portugueses. Em resposta, os liberais nativistas, né, brasileiros, né, ou seja, defensores da pátria, né, convocaram uma série de manifestações contra o imperador e contra o seu ministério. Tá? Dom Pedro I ainda tentou renomear o Ministério dos Brasileiros, mas, né, ele viu que não tinha jeito. Né? Ele viu que não tinha jeito quando ele convocou a tropa para, né, tipo assim, vamos manter aqui as coisas controladas. Quando ele viu que a tropa não estava mais assim obedecendo, não estava mais assim tão leal a ele, ele percebeu isso. Quando ele percebeu isso, ele foi lá e assinou a sua abdicação, ok? Então ele vai abdicar em favor do filho dele, né, o Dom Pedro de Alcântara, né, ainda um menino de 5 anos de idade, né? Enfim, dessa maneira melancólica acaba o primeiro reinado. Com a abdicação de Dom Pedro I, teve fim o primeiro reinado. Dom Pedro de Alcântara, o príncipe herdeiro do Império do Brasil, né, vai ser, então, o futuro Dom Pedro II. Né, mas ele ainda tem 5 anos. Então, como ele ainda tem 5 anos, acaba o primeiro reinado e não vai começar o segundo reinado. Não. Vai começar o período regencial, o período em que outras pessoas governarão o Brasil enquanto o Pedro de Alcântara ainda é menor de idade. Tá bom? Mesmo com a independência, isso é uma coisa importante, mesmo com a independência, as características coloniais da sociedade brasileira não foram alteradas, tá? Então o Brasil ele permanece uma nação agrária exportadora. Então assim, porque geralmente a gente usa o termo revolução, né? Por exemplo, a independência dos Estados Unidos foi uma revolução, teve a Revolução Francesa, né? Teve a Revolução Industrial, revoluções inglesas lá do século XVII, né, quando há uma grande modificação estrutural na sociedade. No Brasil, a independência não foi uma revolução. Certo? Por quê? Porque o Brasil, apesar de ter se tornado independente, ele manteve várias características coloniais. Né? Por exemplo, economia agrária exportadora, sociedade escravista, predomínio de latifúndios, dependente de ordens vindas de fora, né? Trocou Portugal pela Inglaterra. Né? Então por isso que se diz que a independência ela não mudou a fisionomia do Brasil, né? Ela manteve, tudo mudou para continuar do mesmo jeito, né? Como se diz, ok? Então a independência ela não foi uma revolução, a independência do Brasil ela esteve longe de ser uma revolução, o Brasil continuou agrário exportador, latifundiário e escravista, ok? E chegamos ao fim. Gente, demorou, tá? Vocês não são obrigados a ver esse vídeo de uma vez só, tá? Então, vão vendo aos poucos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, mas eu acho que é importante um vídeo como esse para dar uma ideia geral do assunto, tá? Eu prometo e vou cumprir, não sou político. Ao longo dessa semana vem mais 2 vídeos curtos, resumidos, sobre 1. Período joanino, 2. Primeiro reinado, tá bom, gente? E ainda estou aguardando as críticas de vocês, tá? Por favor, critiquem, tá? Um forte abraço a todos e boa semana.